Olá pessoal, vamos dar continuidade ao assunto de progressões geométricas, certo? Na aula passada a gente ia começar a fórmula do termo geral, vamos começar agora, certo? Dá uma olhadinha aqui. Fórmula do termo geral da progressão geométrica. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma, pessoal. Se você pega o primeiro termo, A1, e quer encontrar o segundo termo, A2, é A1 vezes Q. Porque a gente viu pela definição que se você quiser encontrar qualquer termo de uma PG, você pega o anterior e multiplica pela razão. Então, se eu quiser encontrar o A3, eu poderia dizer que é A2 vezes Q, sim ou não? É o anterior vezes Q. Só que se você olhar direitinho, o A2 está aqui em cima, ó, é A1 vezes Q. Então eu posso trocar esse A2 aqui por A1 vezes Q, só que tem outro Q aqui, então vai ficar A1 vezes Q ao quadrado. Não sei se vocês estão percebendo, mas do A1 para o A2 a gente multiplicou por Q. Do A2 para o A3 multipliquei por Q de novo, por isso que ficou ali no final A1 Q ao quadrado, porque eu multipliquei por Q duas vezes Q dá vezes Q ao quadrado. Então, se você perceber direitinho, quando eu for para o próximo termo, eu vou multiplicar de novo por Q. Só que em vez de ficar Q ao quadrado, quando eu multiplicar de novo por Q, vai aparecer Q ao cubo. Então, vem cá. Quem vai ser o A4, então? Baseado nisso que eu acabei de dizer. Se você pegar já aqui do final, ó, vai ficar A1, Q ao quadrado, vezes Q de novo, vai dar Q ao cubo. Então, A5 já vai dar A1, Q a quarta. E se você prestar bastante atenção, a gente já chegou numa ideia aqui muito legal. Qual é a ideia legal que eu cheguei? Que A, por exemplo, se eu quiser A17, só é dizer que é A1 vezes Q elevado a 16. Percebam, o A5 é A1 que é a quarta, o A4 é A1 que é o cubo. Então, todo termo AN, olha onde eu vou chegar agora, todo termo AN é o termo A1 vezes Q elevado a N menos 1. Olha ela aqui em cima, a fórmula do termo geral da PG. Então veja, na progressão aritmética você é somando R's. Então na PA, progressão aritmética, é AN igual a A1 mais N menos 1R. Aqui você vai multiplicando razões, multiplicando o quê? Então aqui a fórmula do termo geral é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa fórmula é básica, tem que saber. Então, baseado nesta formulazinha daí, a gente agora vai fazer um exercíciozinho, ok? Veja só. Exemplo 1. Se o primeiro termo vale 2 e a razão é 3, então os termos gerais da progressão aritmética e da progressão geométrica correspondentes são... Quer dizer, eu coloquei isso aqui para a gente dar uma relembrada rapidinho. Primeiro eu vou falar da PA, relembrar a progressão aritmética, certo, pessoal? Qual é a ideia básica aqui de uma progressão aritmética? Qual é o termo geral? AN é A1 mais N menos 1R. Como ele está dizendo que o primeiro termo é 2, eu já posso dizer que o A1 é 2. E a razão ele disse que era 3. Então, vezes 3 aqui. Beleza, pessoal? Então, bem direto aqui. Organizando isso, quem vai ser o AN na progressão aritmética? Vai ser 2 mais 3N menos 3, conclusão, isso vai ser 3N menos 1. E por enquanto aqui eu tenho duas opções, ou é a letra C ou a letra E. Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio agora para PG. Quando eu quero um termo geral da PG, que é o que ele está pedindo, os termos gerais da PA e da PG, já vi da PA, vou fazer agora da PG. Na PG, o termo geral a gente acabou de ver. Qual é a fórmula do termo geral na PG? É AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Se eu sei que o primeiro termo é 2, duas vezes,
E quem é a razão nesse caso? 3 elevado a n menos 1. Mas eu fiquei com um problema agora. Eu não tenho isso ali. Na letra C, eu tenho que a PA está correta, mas a PG não está batendo com aquilo. Na letra E, eu tenho que a PA também está correta, 3n menos 1, mas a PG, o termo geral da PG não está batendo. O que foi que aconteceu? Aí é a casca de banana. É a leseirinha da questão. A n é 2 vezes 3 elevado a n menos 1. Você, que é um aluno que estudou exponencial aqui com a gente, você deveria saber que 3 elevado a n menos 1 é 3 elevado a n sobre 3 elevado a 1. Por quê? Porque toda vez que o expoente é uma subtração, ele veio de uma divisão de potências de mesma base. Então esse 3 elevado a n menos 1, eu posso separar como 3 elevado a n sobre 3 elevado a 1. Baseado nisso, eu consigo dizer que a n é 2/3, porque o 3 aqui está embaixo, 2/3 de 3 elevado a n. Se você olhar direitinho, esse 2/3 de 3 elevado a n está na letra E, que é a solução deste exemplo 1. Pronto, depois que a gente viu a fórmula do termo geral de uma PG, vamos dar continuidade aqui com umas observaçõezinhas importantes. Primeira, representação especial. Toda vez que o cara fizer um probleminha lá, você pegar um problema de PG e o cara disser 3 números formam a PG. Muita gente vai pensar em fazer assim, A1, A2 e A3. Deixa eu escrever aqui, ó. A1, oi? Deixa eu voltar aqui. Muita gente vai pensar em fazer A1, A2, A3. Mas isso é muito ruim, por quê? Porque A1, A2 e A3 pode ser qualquer coisa. E você teria 3 variáveis. A1 é uma variável, A2 é outra e A3 é outra. Aí um cara mais desenrolado poderia pensar o seguinte, eu vou dizer que o primeiro é x, o segundo é x vezes q e o terceiro é x vezes q ao quadrado. Porque eu saí multiplicando. Por quê? Rapaz, esse especificamente, você já poderia usar e resolver muitas questões. Já é mais interessante. Porque você tem x, que é o primeiro termo, x vezes q, que é o segundo, e x vezes q ao quadrado, que é o terceiro. Já é bem interessante, já resolve várias questões. E pode usar mesmo, não tem problema nenhum. O primeiro que não é muito interessante, de jeito nenhum. Esse já é. Agora, tem uma forma que, em várias questões, facilita muito a vida da pessoa, que é o seguinte. Vem cá. Se você chamar de x o do meio, chamando de x o do meio, o próximo seria x vezes q. E o anterior seria x sobre q, porque quando você vai para frente, você multiplica pela razão. Quando vai para trás, divide. Por que essa forma é interessante? Essa forma é interessante principalmente quando ele falar em produto dos termos do APG. Porque se você multiplicar x sobre q, x e x vezes q, nesse produto q cancela. Aí você ficaria só com x ao cubo. Então os probleminhas que falam que existem números formando um APG, e principalmente se ele falar que esses números vão ser multiplicados, essa forma de escrita, chamando de x o do meio, a gente usou isso em PA. Não sei se vocês lembram, em PA eu usei x o do meio, x menos r e x mais r. Aqui no APG é x, x sobre q e x vezes q. Beleza? Tranquilo? Essa ideia, em algumas questões, dá uma ajudada grande. Vamos lá. Prosseguindo. Propriedades entre os termos de uma PG. Cada termo é a média geométrica entre anterior e posterior. Essa propriedade aparece muito nos livros, mas eu gosto de dizer o seguinte. Se você pegar uma PG qualquer, por exemplo, 1, 3, 9, 27, 81, eu estou usando razão 3. Se você escolher qualquer termo aí, que não seja o primeiro, óbvio, que não tem anterior ao primeiro, né? 3 ao quadrado é 1 vezes 9. 3 ao quadrado, quer dizer, se você pegar um termo ao quadrado, ele é o produto do anterior e posterior. 3 ao quadrado, 9, 1 vezes 9, 9. Se você pegar 9 ao quadrado, 9 ao quadrado é 3 vezes 27. Quer dizer que se você pegar qualquer termo ao quadrado, AN ao quadrado, numa PG, é o produto de
AN menos 1 por AN mais 1. Quer dizer, sempre todo termo ao quadrado é o produto dos vizinhos. E por que esse termo média geométrica? Porque existe uma observação que diz o seguinte, que a média geométrica entre dois números é a raiz quadrada do produto desses dois números. A média geométrica entre A e B é a raiz de AB. E se você olhar aqui, quanto é 1 vezes 9? 9. Raiz de 9, 3. Então o 3 é a média geométrica do 1 e 9. O 9 é a média geométrica entre 3 e 27, porque 3 vezes 27 dá 81, raiz de 81 dá 9. Eu não gosto de usar muito essa, isso aqui é bom só como observação, mas na prática eu prefiro que você entenda isso, que todo termo ao quadrado no APG é o produto do anterior e do posterior. É mais prático de resolver a questão. Tranquilo? E outra propriedade. O produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Rapaz, essa propriedade é muito parecida também com a da progressão aritmética. Então deixa eu pegar essa PG aí, ó. 1, 3, 9, 27, 81. Eu vou colocar um 243 aqui. Os extremos são 1 e 243. Se eu multiplicar 1 por 243, dá 243. Se eu pegar o segundo, que é 3, e multiplicar pelo penúltimo, que é 81, vai dar 243. Se eu pegar o terceiro, que é 9, e multiplicar por 27, que é o antepenúltimo, o terceiro, né, de trás para frente, também dá 243. Por quê? Veja que lógica. PG. Se você multiplica os extremos, dá um valor. Quando você anda daqui para cá, você está multiplicando pela razão. Daqui para cá está dividindo pela razão. Então, quando você multiplica e divide, o valor fica igual ao anterior. Então, se você está multiplicando e dividindo, porque o tempo todo está dando constante. Então, se você pegar o quinto termo e o quinto de trás para frente, quando multiplicar é igual ao produto dos extremos. Beleza, pessoal? Então, em toda PG, o produto de termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Isso é uma propriedade também que tem em toda PG. Vamos lá. Mesma coisa. Por hoje, vamos dar uma paradinha. Próxima aula, a gente vai ver soma dos termos de uma progressão geométrica. Ok, pessoal? Um abraço. Até mais.